Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu convido a amada igreja para abrir a vossa Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, verso 11. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, verso 11. Gênesis, capítulo 1. O celular está dizendo que é Gênesis. O mistério é esse, né? Ezequiel, tu te converte. Ezequiel. O celular não manda nada aqui não, viu? Quem manda aqui é o Senhor. Ezequiel 11, agora vai. Ezequiel 37, capítulo 37, verso 11. Os que encontraram, digam amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus, Ezequiel 37, 11. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel, e saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e saberei que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, assim diz o Senhor. Amém. Só até aí, meus irmãos. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Meus queridos irmãos, nesta noite nós iremos meditar um pouco nesta passagem que já é muito conhecida da amada igreja, aleluia. Acredito que, vez por outra, Deus usa um servo dele aqui neste púlpito para falar aos nossos corações acerca dessa passagem tão milagrosa, maravilhosa, né, pastor Chagas? Uma passagem que até mesmo quem não tem costume de ler a palavra de Deus conhece, porque ela é um marco muito grande na vida espiritual do povo de Israel. Mas antes de meditarmos sobre os fatos que ocorrem aqui nesse capítulo 37, escrito pelo profeta Ezequiel, eu gostaria de meditar também a respeito do contexto da vida do profeta. O que levou este homem a conhecer o vale de ossos secos? Será que foi só o fato de ser-lhe apresentado a falência espiritual do povo de Israel? Ou será que havia algo mais ali que o Senhor precisava mostrar para aquele homem? Aleluia. Meus irmãos, o fato é que o profeta Ezequiel, a Bíblia vai dizer que ele é da linhagem sacerdotal. Ele é filho de sacerdote. Ele tem condições de no futuro exercer o seu ministério sacerdotal. Além do seu pai ser um sacerdote, eles também são obrigatoriamente da tribo de Levi e principalmente da descendência de Arão, porque nem todos que são da tribo de Levi poderiam exercer o sacerdócio. Precisava ter descendência direta de Arão. E Ezequiel é um dos tais. Seu pai, o sacerdote Buzi, os historiadores da Bíblia, dos
idiomas antigos da Bíblia vão dizer que este nome Buzi significa o rejeitado por Deus. E ele, quando tem este filho, quando ele gera este filho de nome Ezequiel, ele escolhe este nome porque este nome significa a nossa esperança é o Senhor, aleluia. Em algum momento alguém gerou o profeta Buzi, e talvez os dias não fossem de alegria, pastor, e batizaram aquele homem por um nome que é como rejeitado de Deus. Mas aquele homem, ele acredita que a esperança, aleluia, está no Senhor, e assim ele dá nome ao seu filho, aleluia. Só que além de ser da descendência de Arão, isso não é ainda o suficiente para que Ezequiel chegasse a exercer o seu ministério, o seu sacerdócio. A Bíblia vai dizer, se não me engano, lá no livro de Levítico, que além disso, esse homem que vai exercer o sacerdócio, ele não pode ter defeitos físicos aparentes. Ele não pode ser coxo, ele não pode ter uma mão quebrada, ele não pode ser anão, coisas desse tipo. Ele tem que ser alguém de aparência íntegra, e ele preenche todos esses requisitos. E desde cedo ele começa a se preparar para o exercício desse ministério, que é passado de pai para filho, que é passado de geração em geração. A Bíblia também vai dizer que o sacerdote, ele é consagrado para tal ofício aos 25 anos de idade, mas ele só começa a exercer de fato o seu ofício aos 30 anos. Ou seja, ele passa 5 anos num preparo maior, num preparo mais dedicado do que até os seus 25 anos. Porque ser sacerdote não era assim, eu vou me preparar para ser sacerdote e vou ser. Não era desse jeito. As pessoas que exerciam esta função no templo eram pessoas dedicadas, eram pessoas que realmente, aleluia, tinham as características e o preparo necessário para poder exercê-la. E além das leis, porque era o sacerdote que ministrava no templo, as leis mosaicas, as leis civis, porque o sacerdote ele determinava muito sobre as questões familiares, sobre as questões civis. Era ele que aplicava as leis conforme Moisés havia escrito. E não era só isso, ele precisava também entender um pouco de medicina, porque quando as pessoas chegavam doentes, era ele que assinava o decreto dizendo: este daqui tem uma lepra que é incurável, ele vai ser separado, ele vai ser isolado. Ou este daqui está apto a retornar para a sua rotina com a sociedade. Ele também precisava ter um conhecimento até mesmo veterinário, porque ele fazia sacrifícios no templo. E quando as pessoas traziam os animais para serem sacrificados, era ele que examinava para saber se aquele animal estava sem defeito nenhum para ser oferecido em sacrifício. Porque se ele deixa passar um animal defeituoso, igreja do Senhor, aquilo era abominação aos olhos do Senhor. E a culpa do sacrifício de um animal impuro recairia sobre o sacerdote. Resumindo, ele tinha dos 25 aos 30 anos de idade um curto período de tempo para se dedicar totalmente a absorver todo esse conhecimento, e a partir do seu 30º ano de vida começar a pô-lo em prática, começar a praticar em prol da fé, em prol de manter o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, caminhando mais próximo de Deus, aleluia. Ou seja, ele abria mão da sua vida para ensinar, para ministrar, para corrigir, aleluia, e também em alguns casos até para julgar, aleluia, os atos do povo.
E tendo ele se dedicado a tudo isso, quando ele chega aos seus 30 anos de idade, ele não pode exercer o seu ministério sacerdotal. Ele não pode iniciar esse ministério porque ele não está na nação de Israel. Quando ele completa 30 anos de idade, já fazem 5 anos que ele está vivendo no cativeiro da Babilônia, aleluia. Para que um sacerdote na Babilônia se lá não tem templo, aleluia? Para que todo esse conhecimento que ele adquiriu durante esses 5 anos, aleluia, se lá ele não pode celebrar? Mas ele é um dos remanescentes, aleluia, que está ali e não se corrompe, não se mistura, aleluia, e não se deixa iludir pelos prazeres daquela terra. A Bíblia não fala, mas meditando na palavra de Deus, eu posso imaginar que muitos que estão ali no cativeiro com ele, viram ele crescer. Quando Ezequiel nasce, Jeremias já pregava sobre a terra, dizendo que em algum momento, aleluia, Deus passaria a espada no meio daquele povo, aleluia, por causa do seu pecado, por causa das abominações, por causa da apostasia. E ele cresce aprendendo isso, aleluia, que em determinado momento Deus vai fazer um julgamento pesado ali. E estando ele apto, aleluia, e mesmo vivendo na terra estranha, no cativeiro, ele permanece guardando os seus princípios, aquilo que ele aprendeu, aleluia. E ele não é o único ali, nós sabemos que Daniel e seus amigos também, aleluia, o tempo que eles passam na Babilônia, eles são contemporâneos, aleluia, eles permanecem fiel, aleluia. Só que quando Deus tem uma promessa para cumprir na vida de um homem, seja ele pastor, seja ele sacerdote, seja ele levita, aleluia, seja qual for a promessa, aleluia, o Senhor não precisa estar condicionado às situações deste mundo para cumpri-la, aleluia. Quando o Senhor tem uma promessa para cumprir na vida do homem, aleluia, ele vai cumprir no tempo dele. E a Bíblia vai dizer no capítulo 1, aleluia, no verso 1, que ele estava à beira do rio Quebar. E ele vai dizer que os céus se abriram diante de mim, aleluia. Ele vai ter uma visão, aleluia, poderosa da glória de Deus sobre a vida dele, aleluia. Uma visão que muito provavelmente todos aqueles que passaram pelo templo, pastor Chagas, nunca tiveram, aleluia. É como se Deus, aleluia, encontrasse ele à beira do rio e dissesse: meu filho, aleluia, a tua dedicação valeu a pena, aleluia. O tempo que tu passou dedicado, o tempo que tu esteve aqui, não se misturou, aleluia, com aquilo que é abominação aos meus olhos, aleluia, valeu a pena. Agora é a hora de eu cumprir com o chamado na tua vida. E poucas pessoas na Bíblia, aleluia, tiveram a visão do céu se abrindo como ele teve, aleluia. A Bíblia vai dizer que Isaías, aleluia, quando morreu o rei Uzias, na terra não tinha rei, aleluia, o trono estava vazio, mas ele viu, o céu se abriu e viu que lá havia um que se assentava no trono, aleluia. A Bíblia diz também que Estevão estava sendo apedrejado, aleluia, e viu o céu se abrir, e viu lá o Senhor assentado e Jesus à destra dele, aleluia. A Bíblia também conta, aleluia, que João, quando estava no meio da perseguição, isolado na ilha de Patmos, aleluia, ele teve uma visão tão arrebatadora, aleluia, que ele escreveu todo o livro do Apocalipse, aleluia. O que eu quero dizer para você nesta noite, aleluia,
é que quanto mais nós nos aproximamos da palavra, quanto mais nós preservamos a palavra, quanto mais nós buscamos na palavra, mais perto nós estamos de ver o céu se abrir sobre a nossa vida, aleluia. Se nós nos apegarmos às dificuldades desta terra, a perseguição contra a igreja, aleluia, tudo aquilo que nos cerca para roubar da presença de Deus, aleluia, e cedermos aos prazeres deste mundo, aleluia, os céus não vai se abrir, aleluia. Muitos que estão no cativeiro com Ezequiel viram até ele crescendo, aleluia. E talvez alguns até digam: olha, tanta vida dedicada para ser um sacerdote na casa do Senhor, aleluia. E eis que ele está aqui no cativeiro conosco. Mas o que ele viu, ninguém viu, aleluia. Quando ele vê o céu se abrindo, aleluia, o Senhor começa a dar a ele o dom de visões, aleluia. Ele é conhecido no meio do povo de Israel como profeta, aleluia, que tinha visões de olhos abertos, aleluia. Ele escreveu 48 capítulos, aleluia, deste livro sagrado, aleluia, dos quais pelo menos 30, aleluia, ninguém consegue interpretar, de coisas tão espirituais que ele viu, aleluia. Aleluia, Deus. Mas o chamado dele é diferenciado, aleluia. O Senhor não quer Ezequiel dentro do templo sacrificando, aleluia. O Senhor não quer Ezequiel dentro do templo, aleluia, julgando quem tem a lepra que foi curado ou que não foi curado. O Senhor não quer Ezequiel dentro do templo, aleluia, ensinando leis civis, aleluia. O Senhor quer Ezequiel para enviar a um povo, aleluia, de coração endurecido, aleluia. O chamado que Deus tem para ele, aleluia, é de enviar ele à casa de Israel que está destruída. E o Senhor avisa para ele: eis que eu te envio a um povo de coração duro, aleluia. Eis que eu te envio a um povo que tem um coração mau, aleluia. Mas tu pregarás a minha palavra, tu pregarás o meu arrependimento na vida deles, aleluia. Essa é a chamada sacerdotal de Ezequiel, aleluia, de ser enviado a um povo que é mau, aleluia, para pregar o arrependimento. E a condição é a seguinte: se tu fugir, aleluia, do chamado que eu tenho para ti, e as pessoas morrerem nos pecados delas, eu requererei de ti a culpa do sangue delas, aleluia. Mas se eu te enviar para pregar, e eles endurecerem o coração e morrerem nos seus pecados, tu está livre, aleluia, da culpa do sangue deles. Essa é a chamada de Deus para a vida de Ezequiel, aleluia. E ele não recua da sua chamada, aleluia. Ele é enviado, aleluia, a esse povo de coração endurecido e prega a palavra, aleluia. Ele diz: arrependei-vos, aleluia, porque o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, aleluia. Ele deseja que ele se arrependa, aleluia, que ele se reconcilie e volte para os caminhos do Senhor. E é nesse momento, igreja, aleluia, de visões, aleluia, de revelações, que o Senhor leva ele a este lugar estranho, aleluia, a este lugar assombroso, aleluia, a este lugar que realmente representa a morte, aleluia. A Bíblia vai dizer que ele é levado, aleluia, em visão, em espírito, aleluia, a este lugar onde só há ossos secos, que representam a morte, aleluia, que representam o que um dia teve vida e não tem mais, aleluia. Se nós pudéssemos ter acesso, aleluia, a um cemitério de covas rasas, aleluia, nós veríamos a mesma cena que Ezequiel viu, aleluia. Um vale de ossos secos, aleluia, misturado de pessoas que um dia foram vivas, aleluia, e que agora não passam, aleluia, de ossos secos que não servem para nada, aleluia. E o Senhor faz uma prova de fé muito grande com Ezequiel, dizendo: filho do homem, aleluia, pode estes ossos tornar a viver?
E se ele é um homem, aleluia, que se corrompe fácil, ele dizia: Senhor, eu só vejo morte, aleluia. Se ele é um homem que não tem fé, ele dizia: Senhor, eu só vejo ossos. Mas como ele é um homem que se comporta dentro da Babilônia como um crente, aleluia, ele diz: Senhor, tu sabes, aleluia. Senhor, tu sabes, aleluia, que a última palavra vem da boca do Senhor, aleluia. Senhor, tu sabes, aleluia, que se o Senhor ordenar, estes ossos tornam a viver, aleluia. Não permita, aleluia, que ninguém decrete, aleluia, vale sobre a tua vida, aleluia. Quando alguém decretar que vem vale sobre a tua vida, diz: Senhor, tu sabes, aleluia, que este vale pode até vir, mas ele é passageiro, aleluia. Porque se o Senhor ordenar, aleluia, vai haver vida aqui neste lugar. A aplicação do texto é espiritual, aleluia. O que o Senhor quer ensinar para Ezequiel é espiritual. Eles estão mortos na fé, aleluia. Mas o que Ezequiel vê não é espiritual. O que ele vê é palpável, é pegável. Ele consegue pegar, andar sobre os ossos secos, aleluia. É um choque de realidade, aleluia, que Deus está fazendo com aquele homem. Dizendo: tu pode até estar vendo eles aí andando, caminhando entre eles aí, vendo que alguns até riem e pensam que são felizes, aleluia. Mas eles estão mortos espiritualmente, aleluia. Mas se eu te enviar, aleluia, para profetizar na vida deles, eles vão tornar a vida, aleluia. Eu creio, aleluia, que nestes últimos dias, aleluia, o Senhor vai enviar, aleluia, em nome do Senhor Jesus, aleluia, Ezequiel desta geração para levantar, aleluia, uma geração, um exército de soldados que estavam mortos, aleluia. E estes soldados vão se levantar, aleluia, para batalhar em nome do Senhor dos exércitos, aleluia. Porque essa é a missão de Ezequiel, é resgatar o que está morto, aleluia. É trazer de volta à vida aquilo que um dia já teve vida. Aleluia, Deus. Então vai lá, Ezequiel, profetiza a vida sobre eles, aleluia. Profetiza a vida sobre eles agora, aleluia. E a Bíblia diz que ele diz: ossos secos, restos mortais, aleluia, ouçam a voz do Senhor, aleluia. E naquele instante começa, aleluia, um reboliço, aleluia. Naquele instante o que não tem vida, o que é inanimado, começa a se mover, aleluia. A Bíblia diz que osso começa a se juntar com osso. Sabe o que é isso, aleluia? É a fé renascendo de novo no meio daquele povo, aleluia. Toda vez, aleluia, que nós anunciamos o nome de Deus, aleluia, a primeira coisa que chega é a vida, aleluia. Toda vez que nós anunciamos o nome de Deus, quem está pensando em se matar se arrepende, quer se reconciliar. Aleluia. Porque onde nós anunciamos o nome de Deus, aleluia, a morte não tem espaço. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E naquele instante que aqueles ossos começam a se juntar, aleluia, começa a aparecer carne entre eles, começa a aparecer nervos entre eles, e eles começam a ficar de pé, aleluia, formando um exército poderoso, aleluia. Há mais ou menos 2 anos atrás, aleluia, nós estávamos na Lagoa do Curral, pastor Chagas. Nós fomos fazer um evangelismo, estava eu, o irmão Yuri e o irmão Manuel. E nós estávamos numa visita lá de um homem que já frequentou a casa do Senhor, aleluia. Tinha prazer de estar na casa do Senhor. E enquanto o irmão Yuri pregava para aquele homem, eu lembrava desta passagem, aleluia. Porque ele se derramava, aleluia, na presença de Deus, aleluia. Aleluia, Deus. O irmão Manuel cantava um louvor da harpa lindo, aleluia.
E ele chorava que não conseguia nem se levantar, aleluia. E eu, meu Deus, aleluia, o que é que está acontecendo aqui, Senhor? E quando a gente pergunta, você deseja se reconciliar com o Senhor, aleluia? Ele disse, hoje não, irmão. Os ossos se juntaram, aleluia. A carne começou a aparecer, aleluia. Os nervos, aleluia, fizeram os ligamentos, aleluia. Estava de pé, aleluia. Mas faltava o Espírito, aleluia. Faltava o Espírito, aleluia, ser soprado para dentro, aleluia. Às vezes a gente prega a palavra de Deus, aleluia. A gente leva uma palavra de conforto. A carne se alegra, pastor Chagas. As pessoas choram na presença de Deus, sentem aquele alívio, sentem o peso do piano que elas carregam há muitos anos cair no chão, aleluia. Mas quando nós perguntamos, queres receber o Espírito, aleluia? Parece que o Espírito, aleluia, ele não sei o que acontece. Hoje eu não quero, aleluia. E nós compreendemos porque a Bíblia diz, aleluia, que não é por força, aleluia. Não é por violência, aleluia. Não é pelo meu querer, aleluia. Mas quando o homem de Deus, aleluia, profetiza, verso de número 9, ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ao Espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam, aleluia. Eita glória! Começou um rebuliço, aleluia. Se juntaram e ficaram de pé, mas a Bíblia diz que ainda estão mortos, aleluia. Porque estavam sem Espírito, aleluia. E a promessa de Deus, aleluia, na vida das pessoas que Ezequiel foi enviado, eu vos arrancarei dos vossos sepulcros, aleluia. Eu vos ressuscitarei deste sepulcro, aleluia. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem os nossos ossos secaram, e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Portanto profetiza e diz, assim diz o Senhor, eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e farei-vos subir das vossas sepulturas ao povo meu, e vos trarei da terra de Israel, aleluia. Enquanto vocês ficam aí na Babilônia, aleluia, vocês pensam que estão mortos, é isso que eles estão dizendo, aleluia. Enquanto vocês estão aí se alegrando, vocês estão mortos, aleluia. Mas se vocês receberem o Espírito, aleluia, eu vos arrancarei das vossas sepulturas. A morte espiritual é tão grande, aleluia, que tem um salmo, aleluia, que diz que eles penduraram seus instrumentos, aleluia, nas árvores. Eles não têm mais nem alegria em louvar o nome do Senhor, aleluia. Aleluia, Deus. Estão mortos espiritualmente, aleluia. Mas eu preciso dizer, aleluia, que Deus é riquíssimo em misericórdia, aleluia. Que mesmo o Senhor sabendo, aleluia, que eles precisavam passar por isso para a correção deles, aleluia. O Senhor envia um homem, aleluia, que não se preparou para isso, aleluia. O Senhor envia Ezequiel a eles para pregar o arrependimento, aleluia. O Senhor envia Ezequiel para tentar resgatar aqueles que ainda querem alguma coisa, algum relacionamento com Deus, aleluia. E se eu disser a vocês, aleluia, que o povo de Israel que recebeu Ezequiel era muito privilegiado, aleluia. Porque quando Ezequiel ia pregar, aleluia, eles não sabiam, mas ali estava um homem preparado para ser sacerdote. E se eles estivessem em Israel, eles estavam reverenciando a postura, o conhecimento, aleluia, a dedicação daquele homem no templo, aleluia. Eles não sabiam quem era Ezequiel, que Deus havia levantado, aleluia. E se eu disser para você que mais privilegiado do que o povo de Israel que vivia na Babilônia, que recebeu Ezequiel, somos nós, aleluia. Que nós não recebemos Ezequiel, não recebemos o Filho de Deus, aleluia. O sumo sacerdote.
Aleluia, Deus. Você não recebeu homem, aleluia. Você recebeu o Filho de Deus sobre a tua vida, aleluia. O Espírito Santo de Deus já soprou para dentro de ti, aleluia. Glorifica o nome do Senhor, aleluia. Não se mistura mais com a Babilônia, aleluia. Entra no caminho do Senhor, aleluia. Aleluia, Deus. Oh, glória a Deus, aleluia, Senhor. Ezequiel era preparado, aleluia. Jesus é o que transcende tudo, aleluia. Jesus é maior que Abraão, é maior que Moisés, é maior que Arão, é maior que todos, aleluia. Jesus é o Filho de Deus, porque nenhum dos profetas ele deu o seu sangue por amor de ninguém. Mas Jesus ele subiu na cruz do Calvário, que era para mim, que era para você, e padeceu por nós pecadores, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Jesus é o que quebra, aleluia, todos os protocolos, aleluia. O Senhor disse assim: Ezequiel, se tu recusar a chamada, eu vou requerer de ti, aleluia, o sangue daqueles que morrerem no pecado, aleluia. O tempo passa e o Senhor, aleluia, faz exatamente com Jesus o que ele prometeu fazer com Ezequiel, aleluia. Ele requereu do sangue de Jesus o pecado que estava sobre nós, aleluia. E até Ezequiel foi salvo pela promessa, aleluia. Aleluia, Deus. Fica de pé, igreja, para nós orarmos, aleluia. Já vai dar 9 horas. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradeço, ó Pai, por esta mensagem, meu Deus, a qual o Senhor falou aos nossos corações, ó Pai. Senhor, o Senhor sabe, meu Deus, que eu não vim aqui, meu Deus, para falar nada de mim, Senhor. Eu sou um dos tais que precisa ser corrigido todos os dias por esta palavra, Senhor. Mas eu creio que nesta noite, ó Pai, o Senhor, aleluia, vai tornar a vida aquilo que estava morto, aleluia. Eu creio que nesta noite, ó Deus, o Senhor, aleluia, vai soprar o teu Espírito novamente, aleluia. E eu creio que nesta noite, Senhor, a vida vai voltar a reinar, aleluia, no nosso meio, aleluia, Deus. Ó Senhor, tem misericórdia, meu Pai, daqueles que padecem, meu Deus, daqueles que endurecem o seu coração para a santa palavra de Deus, ó Pai. Abre os olhos espirituais de novo, meu Deus. Faz a tua palavra arder novamente no coração, ó Deus, aleluia. Ó Deus, que nós não sejamos um exército ambulante sem espírito, ó Pai, mas que o teu espírito, aleluia, ele venha habitar em nós, aleluia. Aleluia, Deus. Oh, glória a Deus, aleluia, Senhor. Nós te adoramos aqui, ó Pai. Necessário é, meu Deus, receber o teu Espírito, ó Pai, sobre as nossas vidas, ó Deus. Cega os nossos olhos, Senhor, para que nós não venhamos pecar contra ti, ó Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Eu agradeço a Deus por esta rica oportunidade em nome de Jesus. Amém.